Fala pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma edição do Pod Platinum. Dessa vez, a 10ª edição do programa. Sim, pessoal, já foram 9 edições e agora a gente está chegando na 10ª edição do programa. E hoje vai ser um programa incrível, porque eu tô aqui com o Marcelo Camarotto, da Camar Consultoria, uma empresa que presta serviços para financeiro de empresas. E vai ser um programa muito legal, porque eu já quero dar um toque para você, empresário, principalmente para aqueles que já têm as suas empresas um pouco mais estruturadas. O financeiro, ele tem o poder de salvar ou de quebrar a sua empresa. Depende das escolhas que você tomar. Portanto, o financeiro saudável quer dizer empresa saudável. E uma coisa muito importante da gente sempre pensar, pessoal, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, invista também em você. Invista em conhecimentos para você, porque se você estiver fortalecido, você também vai conseguir fortalecer a sua empresa. E pessoal, apenas um pequeno recado aqui antes da gente começar, que eu queria trazer para vocês. A Platinum, em parceria com a Meta, agora nós estamos oferecendo serviços de WhatsApp oficial, ou seja, disparo de mensagens através da API oficial do WhatsApp, sem risco de perder o número, sem esses riscos, e você vai conseguir ter um disparo ali de mensagens para todos os seus contatos de uma forma rápida, segura, com qualidade e eficaz. Então, não deixe para depois, tome a decisão hoje, contrate as pessoas certas para estarem trabalhando com você na sua empresa, que tomando as decisões corretas e trabalhando com muito esforço, com certeza você vai alcançar os resultados que você deseja. E falando em contratar as pessoas certas, hoje eu estou aqui com o Marcelo Camarotto, da Camar Consultoria. Marcelo, se apresenta para a gente, fala um pouco mais sobre a sua formação. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Camarotto, sou formado em administração pela PUC de São Paulo. Posteriormente, eu cursei uma pós-graduação na FAAP, em finanças. E um pouco depois disso, eu fiz um MBA em finanças e negócios na Faculdade de Economia e Administração em Buenos Aires, na Argentina. Muito legal, bacana, Marcelão, conhecer um pouco mais sobre a sua formação, isso é muito legal mesmo. E assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você iniciou a sua carreira no mundo, né, das finanças, se a gente pode chamar assim? Você já tinha um plano de carreira estruturado? Não, eu não tinha. Eu iniciei como auditor e foi meio que ao acaso, mas eu comecei a trabalhar com auditoria e aí eu percebi que a auditoria era uma escola, porque eu tinha oportunidade de trabalhar em diversos departamentos, em diferentes empresas, onde eu podia aprender um pouco de tudo. Então, eu aprendi sendo remunerado, né? Então, me ensinou bastante e me trouxe muitos casos e que serviu como uma base do meu conhecimento para o resto da vida. Pô, muito legal, muito legal. É interessante isso que você colocou, que, por exemplo, a auditoria ela serve como uma escola dessas empresas, assim. O que você acha que foi mais importante hoje, que você tem de experiência, que você aprendeu naquela época? Primeiro que as empresas não são iguais, elas têm diferentes culturas, diferentes modelos, diferentes estruturas, diferentes processos. Mesmo sendo concorrentes, os processos nem sempre são os mesmos. E cada uma tem uma dinâmica diferente. Então, a auditoria mostra para a gente, no dia a dia, na prática, o que está certo, o que está errado, qual o impacto que isso pode ter nos negócios. Enfim, muito aprendizado e bastante coisa veio daquela época. Pô, muito legal, muito legal. E assim, deixa eu aproveitar para te perguntar, Marcelão, o que você estava buscando no início da sua carreira? Inicialmente, obviamente, que eu queria crescer profissionalmente e financeiramente, né? Então, mas eu sabia que para crescer eu precisava aprender, eu precisava estudar. E
eu precisava ganhar experiência. Então, isso era fundamental. Então, a auditoria no início me proporcionou essa experiência, essa vivência, não no mesmo lugar, em locais diferentes. E o estudo, né? Então, quando eu fiz a pós e depois quando eu fiz o MBA, eu sabia que o objetivo era, lá na frente, isso vai me ser bastante útil, não só em termos de currículo, mas em termos de conhecimento. Explica um pouco melhor, Marcelão, para a nossa audiência, o que uma auditoria de empresa faz? Uma auditoria de empresa, ela vai analisar os números no detalhe e, dependendo do tipo de auditoria, ela vai também analisar os processos. Então, uma auditoria no financeiro, por exemplo, vai verificar como está a cobrança, como está o contas a pagar, como está a parte fiscal, como estão sendo lançados as informações nos livros contábeis. E também nos processos, como é o processo de vendas, como é o processo de prospecção, como é o processo de divulgação da empresa. E aí a auditoria ela pode ter um escopo muito maior, dependendo do que for contratado. Ah, muito bacana, muito legal. E quando você percebeu que foi aquele momento de virada de chave na sua carreira, que você percebeu que ali você conseguiu se posicionar de uma maneira legal no mercado? Depois de alguns anos trabalhando com auditoria, eu trabalhei alguns anos numa empresa grande, fabricante de eletrodomésticos, onde eu fiquei lá por uns 8 anos. E depois eu passei por um processo seletivo longo, de uns 5 meses mais ou menos, e eu acabei sendo contratado para ser gerente financeiro de uma montadora europeia de carros que estava entrando no Brasil naquele momento. E nessa empresa europeia, e uma empresa muito grande, muito estruturada, eu aprendi bastante coisa. Assim, aprendi sobre liderança, aprendi sobre equipe, aprendi sobre finanças, sobre controles, sobre a importância de construção de um time, de uma equipe, relacionamento hierárquico. Então, assim, foi um aprendizado muito grande e que eu trago como experiência base da minha vida até hoje. Muito bacana. E você trabalhou como quase 15 anos diretor financeiro. Foi nessa empresa? Não, foi numa outra empresa, numa empresa suíça. Essa empresa montadora de carros, eu fiquei lá por uns 3 anos, só que ela acabou se transferindo para Curitiba e eu acabei decidindo não me mudar para lá naquela ocasião. O meu filho era recém-nascido e a gente decidiu, na época, ficar em São Paulo. Nessa empresa suíça, eu trabalhei por 15 anos. Também um aprendizado muito grande, começando pela cultura suíça, que a Suíça para mim é um negócio impressionante. Assim, é um país pequeno, 7 milhões de pessoas, menor do que a cidade de São Paulo, um território pequeno que não tem acesso ao mar, mas eles têm um dos maiores IDHs do mundo e algumas das maiores empresas do planeta são suíças. Então a gente se questiona de onde vem todo esse sucesso, todo esse padrão de vida, toda essa qualidade de vida num país pequeno, com poucos recursos naturais. E eu aprendi muito nessa empresa. Eles têm uma cultura muito antiga, valorizam muito o planejamento. Então, isso para mim foi um diferencial muito grande. Assim, nessa empresa suíça, quando a gente falava de curto prazo, era de 3 a 5 anos. Nada acontecia sem um planejamento de 3 a 5 anos. Ah, não, mas semana que vem ou mês que vem... Não, vamos planejar, vamos ver prós e contras. Então, tudo muito planejado, decisões, em geral, muito conservadoras. E aprendi muito com eles. E vivi coisas que eu não tinha experienciado ainda. Quando eu entrei lá, a maior cliente da empresa no Brasil era uma estatal brasileira que nos dava muito trabalho burocrático e só comprava se nós dessemos descontos altos, ou seja, a gente trabalhava quase sem margem e depois demorava muito para pagar. Uhum. E quando eu levei esse assunto para o pessoal na Suíça, eles falaram, pô, mas espera aí, aqui a gente não está tendo ganhos, a gente está oferecendo toda a nossa tecnologia, todo o nosso know-how para eles, mas a gente não está sendo recompensado pelo nosso trabalho. Então, depois de
algumas reuniões, assim, a orientação foi, vamos buscar outros clientes. Esse era o maior cliente da empresa no Brasil. Mas a orientação foi, vamos buscar outros clientes que valorizem a nossa tecnologia, o nosso know-how, a nossa expertise e, aos poucos, esse cliente nós vamos vender a preço de lista. Se eles quiserem comprar, ótimo. Se eles não quiserem comprar, sinto muito, a gente vai buscar outras oportunidades. Não é toda hora que a gente vê esse tipo de posicionamento de empresas. E é óbvio que isso não acontece em qualquer empresa. A maior parte das empresas ela não pode se dar o luxo de escolher cliente. Então, isso é uma realidade mundial e brasileira. Então, as empresas têm que conviver com clientes melhores e com clientes mais difíceis. E esse é o desafio de qualquer empresário, de qualquer negócio. Você falou muita coisa interessante agora e eu queria pegar alguns ganchos aqui do que você falou. Primeiro, vamos falar sobre o modelo de negócio, comparando o modelo de negócio suíço com o modelo de negócio brasileiro. Na sua visão, o que as empresas brasileiras precisam aprender com esse modelo de negócio das empresas suíças? Eu acho que o principal é planejamento. Eu acho que nas empresas brasileiras, pela minha experiência, o que eu vejo é que a maior parte das empresas brasileiras ela vai muito na intuição do sócio, do dono, vai muito no conhecimento que ele tem, mas pouca coisa planejada, pouca coisa realmente estruturada. Então, eu entendo que o planejamento estratégico como um todo, não só um planejamento financeiro, mas um planejamento macro, é muito importante para o empresário se preparar para eventualidades, momentos que podem acontecer. Por exemplo, tem coisas que são muito imprevistas. A gente teve a pandemia, obviamente que 3 meses antes da pandemia, ninguém poderia imaginar que a pandemia ia acontecer. Isso são coisas imprevisíveis, realmente não dá para prever. Porém, tem outras coisas que são possíveis de prever. Então, é óbvio que há cenários mais otimistas e há cenários menos otimistas. E é importante enxergar os dois lados, estar preparado para os dois cenários, tanto para o otimista quanto para o menos otimista, porque isso pode causar uma disruptura no andamento da empresa. Muito interessante. E um outro ponto que eu queria trazer para você, que é o outro gancho ali que você fez, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a realidade hoje de 90% das empresas brasileiras é de não poder escolher os seus clientes. Como que você acredita que os empresários eles podem lidar com esses clientes mais difíceis de uma forma que seja positiva? Eu acho que o mais importante é fazer a lição de casa, fazer o serviço bem feito, acreditar no seu produto. Se você acredita no seu produto, no seu serviço, no que você oferece, você tem que qualificar isso e vender como algo que realmente tem valor. Então, e eu acho que isso tem que ser valorizado. Qualquer negócio tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser bom para quem está comprando, tem que ser bom para quem está vendendo. Se uma só das partes está ganhando, a outra parte não está ganhando, deixa de ser um negócio justo para os dois. E aí, no médio e no longo prazo, isso vai acabar não funcionando. E, Marcelo, você atuou também muitos anos como CFO de empresas. Explica para a gente um pouco mais o que significa esse termo CFO, porque hoje a gente ouve muito falar de CEO, mas a gente não escuta muito sobre CFO. Explica um pouco mais o que é esse termo, o que significa esse cargo dentro de uma empresa. Na verdade, são termos de inglês. O CEO, na verdade, nada mais é do que o que antigamente se falava em termos de diretor-geral ou presidente de uma empresa. E o CFO, o Chief Financial Officer, nada mais é do que o diretor financeiro da empresa. Antigamente se usava as expressões em português, o presidente, diretor-geral, diretor executivo, diretor financeiro. Uhum. Porém, nos últimos anos, trocou-se essas nomenclaturas por CEO ou CFO. O papel do CFO ou do diretor financeiro é o de manter os números da empresa e manter a empresa em boa situação, não só olhando para o que foi feito, o que a contabilidade mostra, mas olhando para o futuro. Então, o principal papel é analisar os números e verificar o que pode ser feito
para melhorar os resultados da empresa, seja em termos de venda, em termos de lucratividade, em termos de margem, em termos de participação no mercado. É um gerenciamento, uma direção de tudo o que acontece na empresa, direcionando para um futuro melhor. E quando que você percebeu que o CFO, você poderia oferecer isso como um serviço para as empresas e não no formato CLT? Lá atrás, em 2005, 2006, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa brasileira, familiar. E era uma empresa grande na época, era uma empresa que já estava no mercado há 40 anos. Tinha na época 300 funcionários e um faturamento, na época, estamos falando de 2005, 2006, de 80 milhões de reais. Ano? Ano. Muita coisa. E eles a empresa fabricava equipamentos hospitalares. E era uma empresa familiar, tinha um fundador e os sócios remanescentes eram dois filhos daquele fundador. E eu fui contratado lá como diretor financeiro porque eu percebi, e eu percebi depois, que eles entendiam bastante do negócio de equipamentos hospitalares, conheciam do produto, conheciam do mercado, mas eles tinham dificuldade em tornar a empresa uma empresa lucrativa. Na época, a empresa era muito endividada, tinha um endividamento muito grande, e havia uma disputa entre eles em termos de poder, em termos de retiradas, e eu fui contratado, eu acabei ficando como mediador da situação entre eles. E eu percebi que o conhecimento que eu tinha, tanto da época da auditoria como das empresas pelas quais eu já tinha passado, eles não tinham. Então, eles conheciam muita coisa do negócio deles, do produto deles, do mercado deles, mas eles tinham dificuldade de tornar a empresa uma empresa lucrativa. A empresa estava muito endividada, tendo prejuízos constantes, e o meu trabalho lá foi tentar recuperar financeiramente a empresa. Quando eu saí, depois de 2 anos, eu acabei recebendo uma outra proposta melhor, mas quando eu saí, a gente tinha conseguido reduzir em 40% o endividamento, mas a duras penas, enfim, fazendo muitos ajustes, onde eu tinha que convencê-los de que não era possível fazer determinados investimentos, não era possível, em determinados momentos, fazer as retiradas que eles imaginavam, falar coisas que eles não gostavam de ouvir, mas que precisavam ser ditas. Foi um período de muito aprendizado para mim também, porque eu pude conviver com um modelo de negócios diferente e que até então eu não conhecia. E falando agora para os prestadores de serviço, ou melhor, para as empresas que prestam serviços no geral, quando você identifica que tem um cliente que você percebe que ele é muito teimoso, aquele cara cabeça dura, sabe, que não quer fazer, que acha que sabe de tudo, qual que você acha que é a melhor abordagem para você conseguir convencer ele do melhor caminho, ou não só do melhor caminho, mas do caminho mais técnico, daquilo que você foi contratado para fazer? Eu acho que qualquer trabalho nesse sentido funciona se a pessoa estiver aberta a ouvir conselhos, enfim, sugestões. Primeiro princípio que eu tenho é que ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo e eu acho que ninguém sabe tudo. Se alguém tiver a presunção de achar que sabe tudo, é o primeiro passo de que está errado. É óbvio que o empresário ele conhece muito mais do negócio dele do que qualquer outra pessoa, porque ele está vivendo aquilo lá. Normalmente ele já está naquele negócio há alguns anos, ele já vivenciou momentos bons e momentos maus. Porém, ele tem que estar aberto a ouvir de que podem haver outras soluções que até então ele desconhece. E há argumentos no sentido de que pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado, mas o diagnóstico ele precisa ser analisado, não pode ser no chutômetro. Então, uma informação da empresa, um número da empresa isoladamente não traz condições para que seja feito um diagnóstico do que está bom, do que pode ser melhorado. É preciso uma análise profunda e uma análise de quem já tem essa experiência, de quem já viveu isso em outros lugares,
pode trazer benefícios e sugestões que esse empresário do ramo de prestação de serviços desconhecia. Interessante, muito interessante. E agora, vamos falar um pouquinho mais pela sua experiência. Você já trabalhou em empresas de médio e grande porte. Quando você observa os diagnósticos de empresas, você acha que eles são mais do mesmo, é tudo igual, ou realmente tem uma diferenciação de acordo com cada empresa? É impressionante, mas é muito diferente. Às vezes a gente pega duas empresas do mesmo ramo e são situações bem distintas entre uma e outra. As empresas, elas têm culturas diferentes, elas têm processos diferentes, elas têm sistemas diferentes, elas têm pessoas diferentes. E cada uma desses itens citados diferencia uma empresa da outra. Então, a gente nunca tem um diagnóstico engessado e preparado. Isso vai depender de vários fatores, vai depender do dia a dia da empresa, vai depender das decisões que o empresário toma, de qual nível da equipe que ele tem. Tudo isso é muito variável. Interessante, interessante. E me fala assim de alguma empresa que você percebeu que você fez um diagnóstico diferenciado no mercado e que trouxe resultados legais. Durante a pandemia, eu fiz um trabalho para uma franquia de chocolates que o dono dessas lojas, eram duas lojas, e ele morava nos Estados Unidos. E ele tinha uma gerente aqui no Brasil que administrava essas duas lojas. Uma das lojas, após o meu diagnóstico, a gente percebeu que uma das lojas era lucrativa, era rentável, e a outra loja não. Só que a que não dava lucro e a que tinha alguns problemas era a que ele mais gostava. Porque era no bairro que ele cresceu, era numa rua que ele gostava. E após a análise nossa lá, eu falei, cara, o movimento dessa loja e nessa outra loja ele tinha mais concorrentes, o público era um público de um diferente poder aquisitivo. Então, o diagnóstico para duas lojas do mesmo ramo, franquias do mesmo produto, é totalmente diferente um do outro. E eu tive que falar aquilo que ele não queria ouvir, né? Porque eu falei, nessa sua loja a que você mais gosta, é muito difícil você obter resultados positivos em função da localização, da concorrência, do número de pessoas que frequenta esse tipo de local. Então, as situações são muito distintas dentro de um mesmo negócio. Tem aquela questão do apego emocional também, que eu acho que Isso é muito latente em diversas empresas. Agora, vamos pensar, Marcelão, naquelas empresas que já faturam alto e que já têm bons resultados. O que você aconselha para os sócios dessa empresa? É sempre importante você ter em mente de que há riscos nos negócios, porque as coisas mudam, né? Os cenários mudam. O empresário ele tem que se cercar de pessoas da confiança dele. E o que acontece normalmente é que quando uma empresa ela cresce muito rapidamente, muitas vezes o sócio tem dificuldade de descentralizar. Normalmente as decisões são muito centralizadas e o sócio tem dificuldade em delegar, tem dificuldade em profissionalizar a empresa. Então, é um risco. Ele pode tornar o negócio bem sucedido, mas ele pode começar a cair em algumas armadilhas pelos quais ele não está preparado. Então, é muito importante que ele comece, a partir do momento que a empresa comece a crescer, que ele contrate pessoas da sua confiança e que ele comece a delegar decisões, comece a profissionalizar a empresa para que os resultados passem a ser melhor. Porque quando a empresa começa a crescer, quando ele começa a ter diversas atividades, ele começa a não dar conta de fazer tudo, de acompanhar tudo. E aí pode ser um risco. E a gente vê no mercado brasileiro diversas empresas que aparentam saúde financeira e do dia para a noite o dinheiro some, desaparece, ninguém sabe para onde foi.
O que acontece nesses casos? O que você acha? Como que você acha que as empresas elas podem evitar esse tipo de situação? Até pensando que é uma coisa, são escândalos, né, que a gente vê praticamente todos os anos no Brasil. Então, como que você acha que as empresas, pensando na área financeira, como que elas podem evitar esse tipo de situação? Na verdade, sim, existem alguns relatórios financeiros que mostram como está a situação financeira da empresa. Então, você tem o fluxo de caixa, que vai medir quanto você tem para pagar e quanto você vai ter a receber no curto, no médio e no longo prazo. Você tem as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados da empresa. Porém, o que eu sempre saliento é que a simples análise desses relatórios muitas vezes não é suficiente para se chegar num diagnóstico. Uhum. Por quê? Porque pessoas cometem erros. Processos podem ser burlados ou não cumpridos. E sistemas podem estar mal parametrizados, enfim, podem estar com falhas. Então, é muito importante que as empresas e os acionistas se cerquem de pessoas da confiança deles, para que seja montado um time de alta qualidade, de alta performance, e que essa equipe monte processos que sejam seguidos e que tornem a empresa bem-sucedida e criem sistemas de controle para que esses controles evitem fraudes, evitem eventualmente má-fé, evitem erros. E a partir daí o acionista tem mais condições de diminuir a margem de erro nas decisões. Mas é muito importante de que esses relatórios sejam confiáveis. E eles só vão ser confiáveis se houver uma equipe bem preparada, processos estruturados e sistemas bem parametrizados para que as decisões sejam tomadas de forma correta. Poxa, muito legal, hein? Tá sendo uma aula até agora, né? Tô aprendendo muito, acho que com você tá sendo excelente, porque eu te falo, várias coisas do que você tá falando aqui, você pode ter certeza que eu vou aplicar na minha agência e também futuramente em novos negócios. Então, pessoal aí de casa, aproveita porque o Marcelo tá trazendo ouro aqui pra gente, é o famoso ouro mesmo. Então tá muito, muito bacana mesmo. Excelente, Marcelão, muito bom mesmo. Imagina. E vamos lá, assim, vamos falar agora um pouquinho do cenário brasileiro, tá? A gente sabe que empreender no Brasil não é para amadores, né? Então a gente vê até esses casos de fraudes das empresas e tudo mais. Você acha que se a legislação ela tivesse leis mais rígidas em relação a isso, você acha que isso também ajudaria as empresas de uma maneira geral? Eu acho que sim, mas a gente vê que mesmo nos Estados Unidos algumas fraudes aconteceram lá também. Então houveram vários casos de fraudes. Em 2008 teve lá a quebra do sistema financeiro e várias empresas de grande porte e com excelente reputação acabaram envolvidas em escândalos e depois acabaram até deixando de existir. Claro que uma legislação forte minimiza isso, mas acho que para os acionistas, principalmente, para aqueles que querem fazer a coisa certa, para aqueles que querem fazer a coisa funcionar, é muito importante se cercar das pessoas certas e seguir alguns protocolos de controle para evitar que essas coisas aconteçam. Tem vários casos, assim, eu sempre cito, porque tem alguns setores, as coisas mudam. Então, vocês devem lembrar da época das paletas mexicanas. Lembro. Que foi um boom e, de repente, esse foi um negócio que desapareceu praticamente. Verdade, desapareceu mesmo. E alguns cenários que mudam ao longo do tempo. Então, o setor de tecelagem, de confecções, ele vem passando por dificuldades em razão dos importados, da vinda de produtos asiáticos, principalmente. O empresário tem que estar preparado para essas coisas, porque isso muda todo um cenário. Às vezes, o empresário está confortável naquela situação de que eu toco o meu negócio aqui há 30 anos, sempre funcionou, está tudo bem. Mas é importante que ele analise, que ele veja tendências, porque isso pode mudar.
Então, a médio prazo, às vezes as coisas não mudam do dia para a noite, mas a médio prazo, aquilo que era uma situação confortável pode deixar de ser. Então, é muito importante que o empresário esteja sempre acompanhando as tendências que acontecem fora do Brasil, e até em relação ao cenário doméstico aqui, porque mudanças podem ocorrer. E assim, uma coisa que eu acho importante a gente frisar, né, Marcelão, é que assim, a empresa, ao contratar como CFO as a Service, por exemplo, ela tem que entender que o valor que ela vai pagar para você pode ser talvez 1% da margem que ela vai conseguir diminuir do valor ali, que ela às vezes tá perdendo dinheiro de caixa, né, e tudo mais. Isso já entra assim na próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é a seguinte. Eu vou fazer uma comparação, que é, por exemplo, a pessoa ela vai até o médico e aí ela chega lá no médico, ela fala alguns sintomas e o médico fala, opa, isso daqui pode ser algo mais grave, pode ser algo mais sério. Qual você acha que são os primeiros sintomas que aparecem nas empresas que podem indicar que ela está indo, vamos falar português claro, está indo para o buraco? Assim, Rodrigo, o que eu vejo é que quando ela tem mais coisas a pagar do que a receber. Acho que esse é o primeiro sinal de preocupação. E em relação ao prazo, às vezes assim, você tem muito empresário que está muito preocupado com faturamento. Eu quero faturar, eu quero faturar, eu quero faturar. Mas qual é o prazo de pagamento disso que ele está vendendo? Porque eu já vi casos em que a empresa vendia bastante, só que ela vendia... ela conseguiu vender bastante para um cliente, ela fez até uma festa, só que o cliente ia pagar 90 dias. E ela tinha que fazer um investimento grande para poder efetuar aquela venda. Então, ela tem um investimento inicial, mas as coisas do dia a dia, que você tem que pagar a folha, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar o aluguel, o telefone, enfim. Aquilo a gente paga todo mês. Se você está vendendo para o cliente te pagar 90 dias, você tem que ter capital de giro. Ou você vai no banco, tudo, mas isso pode virar uma bola de neve. Então, muitas vezes, o empresário está preocupado com venda, com faturamento, com uma parte do negócio, mas não está preocupado com o todo. Eu já teve empresas que eu trabalhei que, no final, aqueles 90 dias virou 120. Virou 150, virou 200 dias. E aí o empresário vai no banco e vai tentando rolar, e vai tentando pegar empréstimo com um, com o outro. Quando você tem mais para pagar do que para receber, é um problema. E a questão do prazo. Então, você tem que ter um fluxo de caixa bem feito, bem preparado, bem analisado, para saber se você vai ter fundos para cobrir os investimentos necessários até que você receba pela venda que você fez. E eu acho que é importante porque, assim, a venda, ela só termina quando o dinheiro cai na conta, né? E tem um ponto que a gente vê muito, que as empresas, elas não trabalham dessa forma. Então, assim, no momento que o lead cai ali, né, para a pessoa começar a trabalhar, ela já está fazendo festa, já está comemorando muito antes até do fechamento. É isso. E a gente vê hoje numa sociedade em que as pessoas, elas gostam mais de aparentar do que realmente ser, que eu acho que aí está muito relacionado àquela questão do faturamento bruto e o faturamento líquido da empresa, porque no final das contas o que interessa é o faturamento líquido. Sim. Não adianta nada a pessoa estar faturando 1 milhão mês se ela está ali com 999 mil de custos. É muito melhor ela estar faturando 100 mil com 50 mil, que ela vai estar tirando muito mais para o bolso dela. Sim. Então, como que você enxerga isso, Marcelão, no sentido de como que as empresas elas podem querer ser mais do que aparentar mais? Eu acho que qualquer decisão que a empresa tome, ela tem que basear muito mais na margem que ela está tendo, no negócio como um todo, do que simplesmente na primeira linha lá. Então, e aí vai muito da gestão de cada empresário, né? Os mais arrojados acabam fazendo o que você citou, de querer aparentar e gastar mais até do que podem. Os suíços me ensinaram que é importante a gente ser conservador. E vamos fazer um planejamento, vamos verificar o que nós vamos ter de receita, o que nós vamos ter de despesa, quanto vai sobrar, qual vai ser a margem final do negócio,
qual vai ser o lucro líquido no final da operação, no final do mês, no final do semestre. E a partir daí, com o resultado obtido, a gente vai fazer os investimentos, as compras, as retiradas, etc. Mas primeiro com planejamento, primeiro com uma estruturação bem feita de todos os custos, de todas as despesas da empresa. Você tem que ter controle do que você está pagando, de onde você está investindo, para apenas depois disso tomar decisões mais arrojadas, fazer investimentos maiores. Já vivi alguns casos onde a empresa estava indo muito bem e decidiu-se construir uma outra fábrica e aí o negócio acabou não indo na mesma velocidade, os investimentos foram feitos, mas o retorno desse investimento foi muito maior do que o planejado inicialmente. Então, eu entendo que sem planejamento, o risco do empresário é muito maior. Com certeza. E vamos falar agora para aquelas empresas que já estão faturando 500 mil, acima de 500 mil. O que você acha que é o maior erro, o erro mais comum no processo comercial dessas empresas? Eu acho que quando uma empresa começa a crescer, acho que já falamos um pouco sobre isso, mas vale a pena voltar nesse assunto. Com o crescimento das empresas, é importante que o empresário crie uma equipe de confiança, onde ele possa delegar tarefas e responsabilidades. A equipe comercial é fundamental, porque a equipe comercial ela precisa estar no cliente e ela vai representar a empresa no cliente. Então, a equipe comercial ela precisa conhecer o produto ou o serviço que a empresa oferece, precisa conhecer o mercado de atuação dessa empresa e precisa ser um representante das ideias da empresa perante o cliente. Então, é muito importante a formação dessa equipe, que tem que estar alinhada com a cultura da empresa e com o que a empresa quer oferecer. E também, na hora de fazer as negociações, ter em mente até onde pode ir os descontos, até onde eles conseguem ir na negociação, sem o envolvimento dos sócios. Vamos falar agora sobre os C-levels das companhias. Ok. A gente tem ali o CEO, CMO, CFO também, COO. Como que você acha que esses C-levels que vão ali realmente estar tocando as empresas, que vão estar coordenando, direcionando a equipe das melhores formas, como que eles podem ter um relacionamento saudável entre eles e sempre pensando na melhoria para a empresa de uma forma geral? É muito importante um alinhamento entre eles. E isso se faz através de reuniões. E isso eu aprendi lá naquela montadora de carros europeia que eu citei. A gente tinha, na época, reuniões semanais. Eu era gerente financeiro, mas, enfim, todos os que estavam abaixo do CFO naquela época, nós nos reuníamos semanalmente por 2 horas, e aquela reunião era onde discutíamos processos, onde discutíamos dificuldades, onde discutíamos de uma forma bastante transparente tudo que a gente não conseguia resolver no dia a dia, eventualmente conflitos, e na época o CFO era o mediador dos conflitos. Então, o objetivo final é o resultado da empresa. E para o resultado da empresa ser positivo e ser o melhor possível, é muito importante que todos os pares, que todos estejam alinhados para o mesmo objetivo. E como que você enxerga a montagem de uma equipe comercial de alta performance? Como eu citei, né? Eu acho que uma equipe comercial ela precisa ter o perfil da cultura da empresa, conhecer o produto, conhecer o mercado e realmente ser um representante da empresa perante o cliente. Então, é importante que o empresário tenha a confiança de que a equipe comercial
vai levar ao cliente os seus valores, os seus princípios, não só os seus produtos, mas, enfim, tudo que está por trás daquele negócio. Até porque a equipe comercial, muitas das vezes, ela vai ser o primeiro contato do cliente com a empresa. Então, a forma como o setor comercial ele lida, ele toca uma reunião, ele vai falar ali, vai explicar sobre os serviços, os produtos que a empresa oferece, ela é muito importante para gerar essa confiança no cliente. Como que você vê isso? Não, é isso mesmo, exatamente isso. Então, o contato do cliente com a empresa é através desse comercial, seja um vendedor, seja um representante. Ali ele está personificando a empresa perante o cliente. Então, é muito importante como ele se comporta, como ele se apresenta, como ele se organiza para apresentar para o cliente os produtos, os serviços que a empresa está oferecendo. Agora vamos falar sobre a mentalidade dos empresários. Você esteve junto com vários empresários que cresceram muito rápido. Quais são os riscos nesse caso? O risco normalmente, a maior parte dos empresários tem um estilo de centralizar decisões. E quando ele cresce muito rápido, ele começa a não dar conta de fazer o comercial, fazer o marketing, fazer o financeiro, fazer o operacional, fazer o administrativo, aprovar pagamento, fazer compra. Se ele quiser estar à frente de todos os negócios, ele começa a ter problema. Porque ele cresceu rápido, ele precisa se estruturar. Então, é muito importante que a empresa, crescendo, comece a se estruturar. E quando a gente fala de estrutura, a gente fala de pessoas, processos, sistema. Pessoas têm que ser pessoas da confiança dele, para quem ele possa delegar tarefas, responsabilidades e profissionalizar a gestão de determinadas áreas. No final, ele vai continuar como sócio, como diretor-geral, mas ele tem que começar a delegar responsabilidades. Essas pessoas para quem ele contrata precisam criar processos para que a empresa seja produtiva e eficiente. E tem que ter sistemas que controlem tudo isso. Então, sistemas de gestão. E tudo isso é feito por pessoas, pela equipe pela qual ele está formando. Então, é uma responsabilidade bastante grande ele se cercar de pessoas capacitadas e quem ele confia para ele obter os melhores resultados. E eu vejo você falar muito sobre maturidade financeira. Como que a empresa faz para adquirir essa cultura de análise de números e previsibilidade? É muito importante que isso venha de cima, né? Então, assim, muitas vezes o empresário ele cresceu meio que no dia a dia e sem estudar, sem se aprofundar muito em determinados assuntos. Então, a coleta de dados é super importante, mas tem que ter uma cultura de que o empresário valorize esses dados. E medir apenas aquilo que realmente é necessário. Às vezes tem coisas que não precisam ser medidas. Mas tem indicadores que são muito importantes para a empresa. Então, precisa ter indicadores de visita, de vendas, de vendas perdidas, de margem de lucratividade. Enfim, tem uma série de indicadores de diferentes áreas que são muito importantes de serem acompanhadas para medir quanto a empresa está sendo bem-sucedida, quais as oportunidades que a empresa está perdendo, qual a mudança de direcionamento que precisa ser feito para que aquele resultado venha com mais rapidez. Mas isso é uma cultura, e é uma cultura de análise de dados. Se o empresário entende que o feeling dele é mais importante do que a análise de dados, muitas vezes isso não vai ser valorizado dentro da empresa. Então, é importante que se valorize essa análise de dados, porque com base nesses dados, mudanças de direção podem ser tomadas para a obtenção de melhores resultados.
E assim, Marcelão, você já teve presente aí em mais de 20 empresas, né, como o CFO, entre outros serviços na área financeira dessas empresas. Eu queria te fazer uma pergunta agora, não precisa expor nomes nem nada do tipo, mas teve algum caso assim que te chamou muito a atenção de uma forma negativa? Que eu digo assim, tipo um caso que você falou, nossa, absurdo total. Já aconteceu isso alguma vez? Aconteceu, aconteceu casos em que os sócios da empresa queriam fazer retiradas muito acima do que a empresa poderia fazer. Uhum. Então, essa empresa, por exemplo, ela teve um momento em que ela vendia num patamar muito alto, porém entraram concorrentes multinacionais e as vendas diminuíram e o mercado ficou muito mais difícil, porém eles queriam manter as retiradas que eles tinham no momento anterior, no momento onde o mercado era diferente. E ali eles começaram a descapitalizar a empresa. E aí começa a ficar uma bola de neve, porque a dívida começa a aumentar e começa a aumentar e começa a aumentar. E no início você vai pedindo para bancos e depois banco já não é suficiente, você tem que ir para factorings, os juros já são muito mais altos e aí há um descontrole total nas finanças da empresa. E assim, a gente sabe que essa questão de fazer empréstimo depende muito do caso, mas em alguns momentos ela é necessária para a empresa. Como você Sim. falou, às vezes a empresa fez uma venda ali de 90 dias. Hoje, o que você considera um empréstimo bom, assim, falando em porcentagem? O empréstimo bom é Selic mais 0,5%, alguma coisa assim, é um cenário bom. Mas tudo isso varia de empresa para empresa e depende do relacionamento que ela tem com os bancos. Isso é muito importante. Os bancos também avaliam muito as empresas com base no que elas têm de ativos, qual a participação no mercado. Então, também tem ocasiões em que os bancos são mais ativos, oferecem mais oportunidades e tem horas que os bancos se retraem. Então, eu tive essa experiência em algumas ocasiões, quando o Brasil vivia alguns cenários de crise econômica do país, e aí os bancos se retraíam, e aí em momentos que o país estava mais estruturado economicamente, os bancos voltavam a ser mais ativos, mas é importante que o financeiro da empresa esteja em bastante contato com bancos, porque ao longo do tempo esse relacionamento bancário é muito saudável para a empresa. E você também auxilia as empresas nesse sentido? Se alguma empresa precisar, olha, eu quero fazer um empréstimo, alguma coisa assim, você faz essa ponte entre a empresa e o banco, os credores? Sim, sim, claro. Esse é um dos papéis do CFO. É representar a empresa perante os clientes, perante os bancos, desculpe, e buscar as melhores alternativas de captação de recursos. Muito legal, Marcelão, incrível. Estou gostando muito desse programa porque realmente é um momento de muito aprendizado para essa área que eu acho que assim, ela não é tão falado quanto deveria ser falado nas empresas. Hoje a saúde financeira, ela é muito importante. A gente vê tantas pessoas falando sobre números, a gente vê muito pessoal ali expondo, né, ao carrão na rede social e tal, mas ali de fato, né, como é que tá o dia a dia da empresa? Tá saudável? Tá tendo investimento saudável? E eu acho que assim, isso que você trouxe também da cultura suíça, eu achei muito legal, que é um pensamento no longo prazo. Então, esse é o grande erro dos empresários. O cara começa a ganhar um dinheiro ali, ele já se perde, já fala, estourei, não sei o que lá, e começa a gastar muito dinheiro. E, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade hoje das empresas brasileiras. Como que você acha hoje que os empresários eles podem segurar um pouco mais a onda, mesmo vendo o dinheiro entrar? Quais são as estratégias que você faz para convencer aquele empresário do tipo, tudo bem, você está ganhando dinheiro, mas a gente precisa de caixa? Como que você faz isso? De novo, com planejamento, né? Eu acho que a questão é convencer o empresário a fazer o planejamento e a seguir o que foi planejado. Então, eu acho que essa parte é fundamental. Existe sempre, aí depende de pessoa para pessoa, né? De empresário para empresário. Não, eu quero agora
trocar de carro, trocar de apartamento, fazer coisas diferentes. E ele tem esse direito, mas só precisa entender se a empresa depois vai ter condições de bancar isso e sem se descapitalizar, né? E agora vamos pensar no seguinte, você está tendo um encontro com você mesmo, só que com o Marcelo que tem 20 anos, que está começando ali a trabalhar na auditoria das empresas. O que você falaria para o Marcelo daquela época? Boa pergunta. Eu falaria, siga em frente que está no caminho certo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Mas algum conselho mais técnico, alguma coisa assim, que você faria de diferente do que você fez na época? Olha, assim, a gente não consegue planejar tudo na vida, né? Muitas das coisas que acabaram acontecendo comigo, acabaram acontecendo meio que ao acaso, enfim, a vida me levou. Então, eu sempre quis prosperar, quis crescer profissionalmente, e eu percebia que para isso eu precisava estudar, eu precisava me aperfeiçoar em coisas que eu não sabia. E até hoje, tem muitas coisas que eu ainda preciso estudar, que realmente eu não sei, e acho que muitas coisas a gente tem que fazer o que gosta. Então, quanto mais a gente faz o que gosta, mais a gente investe tempo naquilo com prazer. Então, isso é super importante para qualquer pessoa que esteja começando e vale para qualquer área, né? Uhum. Eu fiz uma mentoria há um tempo atrás que falava um pouco sobre o DRE das empresas. É importante mesmo a empresa ter o DRE ou ela pode ter outras formas de análise contábil financeira? Não, o DRE é fundamental. Na verdade, assim, se ele for bem feito, ali ele vai te mostrar onde estão as tuas despesas, os teus custos e como está a tua receita em relação a isso. Então, é um relatório que é super importante e que ele deve ser analisado mensalmente para você acompanhar como foi o teu resultado naquele mês e comparar com o mês passado, comparar com os outros meses e comparar com o orçamento anual da empresa, com o budget anual da empresa, que normalmente a empresa faz um budget anual, e mensalmente é bom que a empresa faça um comparativo do como foi o fechamento do mês comparado com o que ela tem planejado para o ano. Se ela está no caminho certo, se aquele mês foi bom, se as metas foram atingidas, se ela gastou mais do que estava planejado, aonde ela gastou mais do que o planejado, enfim, o que saiu fora do planejamento. Eu já vi também muitos casos de empresas que acontece o seguinte, o empresário ele fala, não, porque tem dinheiro, entra cliente, tal, mas aí quando ele chega lá no final da régua, não sobra dinheiro nenhum. E eu acho que existem, assim, até casos que a gente sabe, né, que infelizmente acontece, de funcionários que cometem fraudes ou tiram o dinheiro da empresa. É um crime, vamos ser sinceros, é um crime ali que a pessoa está cometendo. Já houveram casos, Marcelo, que você foi contratado e que você acabou descobrindo esses casos dentro das empresas? Eu cheguei a verificar alguns casos, não de grande porte, mas fraudes, especialmente na época que eu trabalhei como auditor, no início de carreira. Então, foram identificadas fraudes de menor porte, mas eram fraudes, e que acabaram na demissão da pessoa que cometeu a fraude. Então, eu vivenciei casos como esse. É importante lembrar também que... você talvez não lembre porque você é bem mais novo, mas tiveram casos de empresas gigantes que quebraram por má fé, por má gestão. Caso da Mesbla, caso do Mapping, que eram grandes magazines, faturavam bilhões e por má gestão, por fraude, por diversas razões, acabaram quebrando. Então, um empresário tem que estar atento, cercado de pessoas da confiança dele, para que isso não aconteça. É interessante você trazer esses casos, e principalmente quando a gente fala de planejamento, porque eu acho que tem um livro
que já falava disso há 5.000 anos atrás, que é a Bíblia. Então, quando a gente observa na Bíblia, a gente vê que tem vários ensinamentos que falam sobre essa questão do planejamento. Então, se a gente for ler, por exemplo, tem Provérbios, né? Os próprios Salmos também falam um pouco sobre isso, de como que a pessoa ela pode ter uma cultura de liberdade pautada em você ser uma pessoa disciplinada. Ou seja, quanto mais eu faço aquilo que eu não gosto, mais eu tenho liberdade para depois poder viver uma vida melhor e mais saudável. Você acha que essa saúde que se fala, ela pode ser aplicada também no âmbito financeiro? E agora não só falando para as empresas, mas assim, na saúde financeira das pessoas de uma forma geral. Claro, na verdade é a mesma coisa, né? Então, isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, né? A regra básica, e de 5.000 anos atrás ou mais, a gente não pode gastar mais do que o que a gente recebe. Então, seja pessoas ou seja empresas. E não só a gente não pode gastar mais do que o que a gente ganha, mas a gente tem que se preocupar de que do prazo que eu vou receber e do prazo que eu vou pagar. Então, aquilo que eu volto a falar de novo, né? Então, o planejamento financeiro, ele vale para tudo, né? Para pessoas, para empresas, e é importante que as pessoas também se organizem para que só gastem aquilo, só invistam ou só gastem aquilo que é possível. E não para não gerar dívidas ou não gerar um descontrole financeiro. Agora vamos pensar naquelas empresas que estão já no vermelho há algum tempo. Assim, está devendo mais de milhões ali para o banco, estão muito endividadas. Essa questão da bola de neve que você falou. O que você falaria para esse tipo de empresário? Para como que ele pode sair dessa situação? Então, Rodrigo, é difícil falar alguma coisa genericamente, porque com base num dado. Então, assim, para falar mais profundamente sobre isso, eu precisaria entender o negócio da empresa, eu precisaria tentar identificar qual foi a causa, se o problema é mercado, se o problema é produto, se o problema é gestão, se o problema é descontrole. Podem ter diferentes causas, né? E dependendo da causa, a solução também vai ser diferente. Então, a solução vai depender da origem do problema. E vai ter situações, no extremo, que não tem solução. O cara se endividou tanto, o cara fez tanta coisa errada, por diversas razões, às vezes, que chega uma hora que não tem como. E às vezes é mais fácil analisar outras alternativas do que continuar cometendo os mesmos erros e aumentando essa bola de neve. E na sua opinião, quais são os setores que hoje estão mais carentes de gestão financeira? Olha, eu entendo que principalmente empresas familiares que busquem uma profissionalização, startups que estão com alto crescimento, empresas com endividamento ou empresários que estão buscando reorganizar a empresa para posteriormente vender. E assim, a gente vê muitos casos de empresários que eles não separam o CNPJ do CPF. Quais são os riscos que isso podem acabar cometendo tanto para a pessoa quanto para a empresa? Isso causa um descontrole, né? Então, no final, você misturar CPF com CNPJ, normalmente começa a dar problema. Então, em determinado momento, você não sabe quem está ganhando, quem está perdendo. Ou se os dois estão ganhando, ou se os dois estão perdendo. É importante que deixe separado essas duas coisas, né? O CNPJ tem as suas receitas, tem as suas despesas e tem seu resultado. O CPF tem que ter suas receitas, as suas despesas e tem que ter um resultado. Quando você mistura as duas coisas, em geral, dá problema. Então, é muito importante que elas fiquem separadas. Muito bacana, Marcelão. O programa foi incrível, foi demais, foi muito bom mesmo estar aqui com você. Só antes da gente finalizar, tá? Eu queria que você deixasse um recado agora para as empresas que faturam acima de 500 mil mês e que estão precisando desse tipo de serviço. Eu acho que qualquer empresa precisa de uma melhor gestão, de uma profissionalização, e essas empresas precisam buscar
se cercar de pessoas com experiência que possam ajudar a melhorar os seus resultados, os seus negócios. Perfeito, Marcelão. Marcelão, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível esse programa. Foi a primeira vez que eu trouxe alguém para falar especificamente sobre finanças das empresas e foi muito legal, foi de muito aprendizado. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos os empresários aí de casa, todo o pessoal, até mesmo aquelas pessoas que ainda estão pensando, o trabalho de formiguinha, que estão pensando ali em abrir as suas empresas, né? Tenho certeza que futuramente daqui 1, 2 anos, vai chegar uma pessoa e falar: olha, Marcelo, eu lá atrás eu ouvi o seu programa e eu já estava pensando, olha, quando eu tiver minha empresa mais estruturada, eu vou contratar você. Com certeza isso vai acontecer e vai ser muito legal. E eu acho que as empresas elas têm muito o que aprender com você, no sentido de trazer aprendizados para as empresas e de trazer mais planejamento, de melhorar os processos financeiros e de principalmente saber aonde você tem que cortar gastos e onde você tem que investir mais, pensando na saúde financeira de uma forma geral para as empresas. É isso mesmo, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Se você gostou, deixa o like aqui também. Comenta o que você achou da participação do Marcelo aqui no Pod Platinum. E tenha um ótimo dia. Bom dia.